Deixa eu dividir contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu confesso que eu faço isso com temor e tremor diante do Senhor. Na verdade, quando a gente assume essa responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, há, na verdade, um grande receio. Não é medo, é mais do que medo, é temor, de sermos proféticos e falar aquilo que Deus quer que fale. Então eu creio que Deus separou você para ouvir aquilo que eu creio que Deus colocou no meu coração para ser ministrado, tanto hoje pela manhã, quanto agora nesse período da noite. Você crê nisso, querido? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu vou ler contigo. Eu tinha mandado lá para a mídia a partir do verso 14, mas deixa eu ler a partir do verso 12. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. Conta a história de uma situação que aconteceu com o povo de Israel e que envolvia essa importância do templo. Por que o templo era tão importante? Porque o templo, ele era o local onde era colocada a arca, que era a presença de Deus. Se eu não tenho templo, eu não tenho lugar para colocar a arca. Então o que os inimigos de Israel faziam? Logo que atacavam o povo de Israel, eventualmente eles queriam saquear o templo, destruir o templo, para que se perdesse a ajuda de Deus, porque até o inimigo sabia que Deus ajudava Israel. Até o inimigo sabia que o Deus de Israel era um Deus forte, era um Deus poderoso, era um Deus que vencia batalhas. E então, nesse momento que a gente está vendo aqui a história de Davi, houve uma grande derrota que os filisteus, eles então impuseram ao povo de Israel, e eles então tinham levado a arca. E o que o povo de Israel fez? Ignorou, deixou para lá, deixou passar. Não tomou muito conta daquilo, da importância que era aquele símbolo da presença de Deus, que era a arca, que era para ser colocada dentro do templo. Esse mesmo templo aí que foi restaurado os fundamentos lá no livro de Ageu, mas não exatamente o mesmo, porque em Ageu era o segundo templo, e esse aqui era o primeiro templo. O primeiro foi destruído, e aí Ageu trabalhou na reconstrução de um segundo templo, junto com Esdras e Neemias. A gente voltou um pouco na história, estamos falando aqui no início, o primeiro templo, aquele que foi construído, ou iria ser construído ainda por Salomão, mas que ainda eram as tendas, ainda era aquele movimento, e então onde se colocava a arca da presença de Deus? Então era esse o desafio que Davi estava enfrentando nesse momento, porque ele foi instituído rei de Israel no lugar de Saul, a arca jogada, o templo da época, ou a tenda onde era o templo colocado, não estava sendo preservado. Os inimigos, eles faziam assim, destruíam e saqueavam, e aí então havia toda essa situação que estava acontecendo. Os filisteus ganharam. Davi então resolveu pegar essa arca que representava a presença de Deus, trazer para Jerusalém, trazer para perto dele, mas Davi não consultou como devia de fazer, deu tudo errado, ele ficou desgostoso, e a arca ficou na casa de um camarada chamado Isbosete. Aí Obed-edom. Aí de repente, quando Davi ele vê que Obed-edom está sendo abençoado, disseram ao rei Davi, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele então sacrificava um boi ou um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O texto continua, verso 17. Então eles trouxeram a arca do Senhor, a partir desse movimento de dança, de alegria, de grito, de festa, Mical desprezando lá da janela. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda
que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer esses holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher de Israel. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Verso 20, Davi voltando para casa para abençoar sua família, a Mical, sua mulher, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto real na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Foi perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, perante o Senhor me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Sabe, irmãos, Mical foi uma mulher que teve uma oportunidade única na vida dela. E como Deus coloca oportunidades nas nossas vidas. Como Deus nos dá chances. Mical, ela era filha de Saul, o rei. Saul foi rejeitado como rei. Então vamos lá, ela tinha um pai rico, um pai que governava, um pai que era o cara. Ele tinha autoridade, tinha poder, tinha governo, tinha servos, tinha servas, tinha tudo que ela queria. Mas o pai foi destituído e Deus decretou o fim daquele reinado. As coisas estavam indo muito mal para Saul. Mas aconteceu lá um movimento que envolveu Mical e Davi. E Mical então amou Davi. O texto de 1 Samuel, agora 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28. Alberto, lê bem alto aqui para mim. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 28. O que está escrito? Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Davi, ele era amado pela filha de Saul, Mical. Saul teve inveja, o texto complementa. Saul ficou arruinado. Saul desejou matar Davi, porque Davi estava ungido para tomar o lugar de Saul como rei. E ainda a filha dele, o que diz a Bíblia? Amava. Que oportunidade essa menina teve, a filha mais nova de Saul. Ela iria perder tudo, porque o seu pai iria perder tudo, mas ela se afeiçoou, ela amava Davi. E Davi, quando estava lá lutando com Golias, foi-lhe prometido receber Mical como mulher, e Davi então lutou, e depois houve uma outra artimanha de Saul, e Davi então resolveu lá com os filisteus, e ela foi para a casa de Davi, e eles foram marido e mulher. Mas em alguma coisa aconteceu na cabeça de Mical, alguma coisa deu na cabeça dela que mudou ela, que a mudou, que transformou o jeito que ela pensava. Deixou de amar Davi e passou a desprezá-lo no coração. Que admirava e amava Davi, mas agora começou a ficar com antipatia e desprezo no coração pelo seu marido. Ela tinha a oportunidade de continuar vivendo no palácio, de ainda ter os mesmos direitos, agora não como a filha do rei, mas como a esposa do rei. Não filha de um rei que foi destituído do cargo, deliberadamente perdeu a bênção do Senhor, mas esposa de um homem que foi ungido pelo Samuel, profeta, o rei de Israel, e queria assumir o cargo brevemente. Essa mulher abriu mão de tudo o que ela tinha. O que acontece na vida de Mical? Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você é que algumas coisas podem acontecer na nossa vida e que nos fazem perder as oportunidades que Deus nos dá. Aquilo que nós vivemos, as escolhas que nós fazemos, as histórias e como nós nos relacionamos com as nossas histórias, as situações que nós acabamos presenciando ou vivendo, elas podem mudar a nossa natureza de tal forma que aquilo que antes amávamos, agora desprezamos.
Aquilo que antes era admirável, agora é sinônimo de desprezo e não admiração. E isso pode ser determinante para que nós percamos os planos, ou saiamos do propósito, ou saiamos dos planos que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Nós precisamos de discernimento para saber escolher melhor, para admirar o que é admirável, para desejar o que Deus diz que é desejável, para viver uma vida segundo o propósito e o coração de Deus. Mical, esposa do rei Davi, ficou com o seu coração endurecido, porque ela teve vergonha alheia, ela teve vergonha pelo marido. Imagina o rei tirando o manto real, sendo humilde a esse ponto de dançar na frente de todo mundo. Que intimidade é essa que o rei está dando até para as escravas dos seus servos? O rei mostrando essa alegria, estando junto com o povo dessa maneira, o rei se misturando com esse tipo de gente. Olha o que aconteceu no coração de Mical. Mical, ela perdeu a simplicidade da vida dela. Ela se tornou uma mulher que ela tinha vergonha de ser simples. E a resposta do rei falou: eu vou me humilhar diante dos meus próprios olhos. Eu vou de propósito, eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar diante de Deus, eu vou me rebaixar diante das pessoas. E essas escravas aí que você disse, elas é que vão me dar a honra que você, minha mulher, tinha que estar me dando. Mas alguma coisa aconteceu no teu coração e que você não está me honrando como Deus gostaria que você me honrasse. Sabe, meus amados irmãos, quando alguma coisa entra na nossa vida e que nos faz achar que nós estamos numa posição que não devemos mais manter um padrão de humildade, você precisa acender uma luz amarela ou quase vermelha na sua vida, porque algo mudou no seu interior. Deus nos chama para ser luz desse mundo, Deus nos chama para ser sal dessa terra, Deus nos chama para ser cabeça e não cauda, Deus nos chama para ocupar os lugares altos, Deus nos chama para ficarmos em cima, lá no luzeiro onde todos possam ver, Deus nos chama para sermos pessoas de destaque pela eficiência do nosso trabalho, pela fidelidade do jeito que nós nos comportamos, pela maneira como a qual nós nos relacionamos uns com os outros, como Daniel, um homem que foi escolhido por Deus, mas que não se contaminou com as iguarias do rei. Ele não fez o que todo mundo fazia, ele manteve a fidelidade a Deus, e porque manteve a fidelidade a Deus, ele superou aos seus concorrentes para o cargo público ao qual ele estava concorrendo. Então perceba, e Daniel estava lá, e chegou uma hora que Daniel, ele agora foi confrontado, ele não podia mais orar, e ele falou: peraí, calma, eu amo meu trabalho, eu amo meu emprego, eu gosto do que eu faço, eu ganho bem, eu sou muito bem reconhecido, até tem gente que tem inveja de mim, os sátrapas e os governadores, mas espera aí, parar de me relacionar com Deus para que eu possa ficar na minha posição? Não. Eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus. O que faz você abrir mão do seu relacionamento com Deus? A Mical, ela vira para o marido e ela fala: marido, você é rei, você não pode se rebaixar, você não pode se misturar, você não pode descer o degrau, você não pode ser só como qualquer outra pessoa é. E eu fico pensando o quanto é importante na igreja que nós sejamos, ou pelo menos nos esforcemos em ser, pessoas que aceitam uns aos outros. Porque aqui tem gente bonita, só bonito, feio não tem. Aqui tem gente que tem mais recurso, menos recurso. Aqui tem gente que é importante aos olhos do mundo, e aos olhos do mundo pessoas que têm trabalhos que não têm tanta relevância e importância assim. Mas isso nos dá o direito de tratarmos um diferente do outro. O exemplo do rei Davi é o exemplo de alguém que ele escolhe ficar perante o Senhor. Então Davi diz para Mical, versículo 21, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21, o que eu fiz foi perante o Senhor, a minha dança foi para o Senhor. E eu te pergunto, até quando você vai ficar tendo vergonha de fazer as coisas para Deus? Esses dias, e eu acredito que tenha sido essa a mensagem que Deus quis me dar para eu transmitir para vocês, esses dias eu peguei um Uber, semana sem ser sábado agora, o anterior,
para ir dar aula lá no Betel, e no Uber eu fui falando com um camarada, e o camarada, ele estava arruinado, né? Pegar o Uber, não sei para você, mas para mim é uma aventura. Eu confesso, pequei, porque era 7h30 da manhã, eu tinha vindo de uma sexta-feira, de uma quinta-feira muito intensas, eu estava muito cansado, eu acho que eu dormi 2 horas ou 3 da manhã, acordei às 6, eu estava exausto, e eu pego o Uber, e o cara, sei lá, ele olhou para mim, começou a contar a vida e começou a chorar, e eu olhei atrás, eu só quero chegar no seminário, só quero chegar no seminário, estou falando a verdade. E o camarada abrindo o coração, e daqui a pouco ele me mostrou a fotografia do cachorro, a esposa dele tinha morrido, ele estava vivendo o luto, e ele falou, olha, eu não trabalhava sábado, não trabalhava domingo, eu passeava com a minha mulher, eu dirigia pra gente ir, aí a gente ia viajar, e aí começou a contar a história, começou a chorar, e eu olhei no carro, falei, Senhor, eu só quero ficar aqui quietinho no meu canto. Sabe, meus irmãos, e ele começou então a fazer toda essa manifestação, e aí eu comecei a pensar, qual a diferença de sair do Rio de Janeiro e ir lá para Rio das Ostras, para poder ficar uma semana, me dedicando, 8 dias, me dedicando à evangelização, e qual a diferença de eu fazer isso aqui, no lugar onde eu estou? Qual é que é o grande diferencial? A disponibilidade do meu coração, basicamente, a disponibilidade em meu coração, em abrir a minha boca e entrar na história da vida das pessoas e falar para elas o que Deus fez na minha vida, em comentar com elas o que Deus é capaz de fazer na vida delas, em declarar para aquelas pessoas, eu estou perante o Senhor. Mas muitos têm vergonha. Até quando você vai ter vergonha de sair desse casulo onde você se esconde como crente? Não tem como você viver uma vida escondido. Na faculdade, ou você vai ser homem ou mulher, ou vai ser homens. Não sei o nome que daria. Vão exigir de você um posicionamento. Hoje na escola, você enquanto criança na escola, já é posicionado por causa de festas e eventos que são feitos lá. Adolescente, jovem, então um servo de Deus e a serva de Deus que vive nessa igreja dos últimos dias, ou aqueles que se propõem a viver para Deus, tem que saber se posicionar e tem que viver perante o Senhor. Ah, mas isso vai lhe causar algum dano, isso vai lhe fazer sentir alguma vergonha, isso vai fazer com que a posição que você ocupa, ela fique de alguma forma, né, vai esbarrar nos interesses que você tem, da imagem que você quer passar. Amados irmãos, chegou um dia que você não tem que ter mais medo nem vergonha de simplesmente se humilhar diante do Senhor. É perante o Senhor que você está vivendo. Não tenha vergonha. Eu estava vendo um desses vídeos que a gente vê o tempo todo na internet, o Fernandinho falando, aí o Fernandinho dizia, você já foi na torcida do Vasco, viu a torcida do Vasco gritando, Mengo, 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 ou cantando o hino do Flamengo? O que você acha disso, Arnô? Não, né? Não? Você já foi em algum baile funk e alguém cantando lá no baile funk, lá no meio da comunidade, Galileu, Jesus, Jesus, já viu isso? Aí o Fernandinho então vira e pergunta, então por que o crente canta a música do mundo? O mundo não canta a nossa música. O mundo não vive na nossa realidade. Mas a gente quer insistir em ficar vivendo entre duas realidades. Mical, ela estava diante do rei ungido pelo Senhor, mas ela queria viver uma dupla realidade, da aparência, daquela estampa, de ser uma mulher bonita, não sei, ou chamar a atenção, bem tratada, cheia de roupas bonitas e caras. E então naquela situação, ela fala, Davi, você está se humilhando, é o manto real, você é o rei. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando nós vivemos nesses últimos dias, não dá para você ter vergonha ou querer manter a sua imagem. Você foi chamado para ser luz nessa terra. Você foi chamado para ser sal nessa vida. E tem mais, quando você é luz e quando você é sal, algo tremendo acontece na sua vida. Essa luz e esse sal, eles passam pela sua vida e eles interferem na tua história. Quando você libera a palavra de vida, a vida liberada na palavra, o primeiro a ganhá-la é você mesmo. Não tenha vergonha de ser quem você é. Pode ser, irmã.
Não tenha vergonha de ser aquele que se posiciona como um servo de Deus. Não queira descanso. Jesus não tinha descanso. Jesus ia ao monte para orar, e ele estava lá em cima no monte orando. Aí de repente ele desce, aí vê os discípulos no meio do barco. Aí ele entra no barco e fala: vou dar uma descansada que eu estou cansado. Mas chega no barco, vem um tumulto, e aí todo mundo apavorado, Jesus dormindo, e vão lá acordar ele: mestre, não se te dá que pereçamos. Senhor, você está dormindo, a gente vai morrer. Aí Jesus então acorda e fala: puxa vida, mar, para, mar. Eu acho que Jesus não deve ter sido muito brando, não. Eu não sei como é a tua imaginação a respeito de Jesus, mas eu acho que Jesus levantou irritado porque foi acordado por um bando de discípulos que estavam do lado dele, mas não tinham fé. E Jesus falou: mar, aquieta-se! E o mar parou. E aí Jesus falou: pronto, é só isso. Aí os discípulos falaram: quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Esse é o nosso Deus. Então perceba que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos nos posicionar perante o Senhor. Você está na igreja hoje, você crê que você está perante o Senhor aqui nesse lugar? Mas amanhã você vai começar a sua semana, você também estará perante o Senhor, porque Deus é onipresente. Deus vai estar contigo na tua academia, Deus vai estar contigo no teu carro, Deus vai estar contigo no teu trabalho, Deus vai estar contigo na tua escola, faculdade, Deus vai continuar contigo na sua empresa. Você vai estar perante o Senhor todos os dias da sua vida. E tem gente que está abrindo mão de estar perante o Senhor por causa da imagem. O que podem pensar de mim? O que vão pensar de mim? Claro, sempre vai ter uma Mical perto de você. Sempre vai ter uma Mical perto de você que vai dizer: ai, que coisa horrível que você está falando. Ai, que coisa ridícula. Ai, esse é teu posicionamento. Ai, e vão te desprezar. Porque aqueles que não têm a intimidade que Davi tinha e que eu e você temos com Deus, não vão valorizar o relacionamento com Deus. Mas aí é que está o negócio. A nossa intimidade com Deus gera a vida de Deus em nosso interior. O meu relacionamento com Deus gera a vida de Deus em meu interior. O alicerce que eu coloco na minha vida diante do meu Senhor, é Ele quem vai liberar para que eu viva os planos e propósitos que Deus tem na minha vida nessa terra. Então não tenha vergonha, viva perante o Senhor. A primeira resposta de Davi para Mical, e a primeira resposta que você deve dar para aqueles que te desprezam por você fazer alguma coisa que agrada a Deus, ou por você manifestar a sua fé, ou por você se posicionar como servo do Senhor, é dizer: eu estou diante de Deus. Olha, participa aqui com a gente. Não, eu vivo diante do Senhor. Olha, faz isso daqui que está todo mundo fazendo. Não, eu estou diante do Senhor. Olha, a gente quer que você participe aqui. Não, eu estou diante do Senhor. O Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Viva perante o Senhor. Ah, mas eu não sinto, eu não vejo. Queridos, não é questão de sentimento. O ser humano é corpo, alma e espírito. Nem sempre a gente vai sentir na nossa alma a presença de Deus, mas isso significa que Deus não está? Será que os meus sentimentos vão ser determinantes para que eu possa crer na palavra do Senhor ou não? A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eis que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida até o final dos tempos. Então eu vivo perante o Senhor. Às vezes nós nos esquecemos que Deus está conosco onde nós estivermos. Davi, ele estava celebrando a presença de Deus na vida dele, de forma a expor-se, de forma a não se preocupar com o que iam pensar dele. Davi estava expressando o seu relacionamento com Deus. Era uma dança. Talvez alguém mais implicante, né? Isso aí não é expressar a presença de Deus. Isso aí é meio esquisito. Talvez alguém no teu trabalho fala: esse crente aí com essa Bíblia na mão, esse crente aí falando esse ali. Eu não sei qual o tipo de desprezo que você recebe, mas uma coisa eu sei, que espírito de Mical não deve influenciar o teu coração no teu posicionamento perante o Senhor. Quem vive perante o Senhor experimenta a presença de um Deus presente. Davi então responde para Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. E Davi então continua ainda aqui no verso 21. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu.
Davi falou: eu estou perante aquele que me escolheu. Você se sente um escolhido, uma escolhida de Deus? Você acha que é normal e natural você estar na igreja domingo à noite? Já parou para pensar o que você está fazendo aqui? Você foi escolhido por Deus. Essa inclinação, esse desejo, essa vontade, esse entendimento da importância da casa do Senhor, essa submissão à palavra de Deus que fala que você não deve deixar de se congregar, essa vontade que você tem de estar na igreja, ou pelo menos esse entendimento de uma obrigação que você tem, sei lá como é que você lida com isso, mas é Deus quem coloca no seu coração. Você é escolhido por Deus. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que está em outro lugar, fazendo outras coisas, vivendo outras realidades. Tem gente que não está pensando no que você está pensando. Tem gente que não está pensando no que você está pensando. Está em outro lugar, fazendo outras coisas. Já parou para perceber por que você está aqui? É porque Deus ama você. É porque Deus escolheu você para falar contigo. É porque Deus tem um relacionamento com você. Porque Deus espera que você esteja perante Ele. Sabe, meus amados, uma das coisas que tem mais me chocado nesses últimos dias, quando eu tenho lido a palavra, é a capacidade ou a condição que Deus me dá de estar na presença dEle. De estar perante Ele. Se eu quiser estar diante de uma pessoa importante, vai ser complicado. Algum médico aqui? A Dani está aí, não? O médico é uma pessoa importante, né, Dani? E estar diante de um médico hoje é uma complicação. Você marca uma consulta, só tem daqui a 2 meses e pouco. Não é? Há pessoas que têm atividades que são desejadas, importantes e que não dá conta. E então fica difícil você ter essa abertura, esse acesso. Eu estou falando de um médico. Agora pensa numa pessoa que ainda tem mais importância. Pensa num rei. Pensa em Deus. E a Bíblia fala, nesse templo que nós citamos aqui, havia ali entre os aposentos um véu, e a Bíblia fala que esse véu que separava um lugar do outro, ou que afastava o ser humano da presença de Deus, a Bíblia fala que esse véu foi rasgado, não tem mais dificuldade de entrar na presença de Deus. Deus liberou da sua presença para mim e para você. Deus liberou da sua presença. Então não é mais agora a questão: Deus, vem nesse lugar, mostra a tua face. Deus já está aqui nesse lugar. E a gente precisa entender que se a gente não sente, não percebe, não toca, não é porque Deus não está presente. Eu é que não estou na presença de Deus. E eu preciso incessantemente dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Eu vivo pela tua presença. Eu quero viver perante o Senhor. A Bíblia fala que 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. Ele estará presente. Quem veio aqui para a igreja para ter um encontro? Levante a mão. Para estar na presença de Deus. Tem mais de 2? Deus está aqui nesse lugar. Você pode sentir ou você pode não sentir. Não é sobre o seu sentimento. Não é sobre a sua percepção sensorial. Não é sobre a influência que este culto pode estar tendo sobre o seu cognitivo, o seu raciocínio. Deus declara que Ele está aqui. Você está na presença de Deus. E é perante o Senhor que Davi, então, ele fala: Mical, eu estou na presença do Senhor. Então ele fala: a arca estava longe. Deus se permitiu estar aqui comigo na minha cidade, na tenda que eu construí. Deus se permitiu estar onde eu estou. A casa de Obed-Edom foi abençoada pela presença de Deus. Agora eu tenho essa presença de Deus aqui comigo, e essa presença de Deus vai fazer diferença. Eu estou perante o Senhor, Ele me escolheu. Tem outros que não foram escolhidos. Mical, teu pai não foi escolhido. Quem foi escolhido fui eu. Mical, nenhum dos teus irmãos da tua família foi escolhido. E Davi não falou isso com raiva. Davi falou isso com um posicionamento. Eu fui escolhido para estar diante do Senhor. Eu não vou celebrar diante do meu Deus? Eu vou honrá-lo com todas as minhas forças. E eu vou celebrar com todas as minhas forças diante do Senhor. Sabe, irmãos, se de uma forma sensorial e perceptível pudéssemos ver a presença de Deus nesse lugar, imagina um anjo do Senhor, as suas asas aqui batendo, um pó de ouro descendo da terra, do céu para a terra. Eu fico imaginando como você se comportaria no louvor, como você se comportaria na presença de Deus. E essa é uma luta que está dentro do meu coração, porque eu me converti em 78.
Me batizei em 1981 e tenho estado na igreja continuamente. E hoje sou pastor aqui na igreja. E essa igreja está fazendo 24 anos esse ano. E você me vê aqui nos cultos? Eu amo estar na presença do Senhor, porque eu amo a presença de Deus. Mical despreza como a gente se comporta na presença de Deus. Tem gente que acha que a presença de Deus é um local que tem que se comportar de determinada forma. Acha que a presença de Deus é um local de determinado jeito. Não pode, tem que ter aquela importância, aquele cerimonial, aquela formalidade. E Davi está ali dançando, Davi tirou o manto real, Davi está ali se expondo, Davi está celebrando. E Davi fala: eu vou celebrar perante o Senhor, Ele me escolheu. Eu me posiciono como alguém que celebra diante do Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então às vezes você vai precisar se posicionar quando você tiver a oportunidade de estar na presença de Deus, como alguém que de fato entende que está na presença de Deus. O culto é o mesmo, mas os cultuadores percebem de maneira distinta. A presença de Deus, ela é perceptível, ela é sentida, ela é percebida. E aí então você celebra, mas os que estão debaixo do espírito de Mical desprezam. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Eu quero ver Deus, eu quero ver a face de Deus, eu quero ver a glória de Deus, eu quero sentir a manifestação do Senhor, eu quero entender que Deus está agindo, eu quero entender que Deus age no silêncio, Deus age no barulho, eu quero entender que Deus age no tempo de festa, Deus age no tempo de guerra, eu quero entender que Deus, Ele age, Ele é o único Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele me escolheu para estar na presença dEle. E se eu estou na presença dEle, eu vou celebrar diante dEle. Davi fala isso: perante o Senhor eu celebrarei. Caminhando para o final, Davi então fala: eu não quero ser tão exaltado assim por esse tipo de gente. E aí Mical fica mal, porque Davi fala: se é nas escravas que eu vou ser honrado, se é elas que reconhecem que eu estou celebrando perante o Senhor, se é essas escravas dos meus servos que estão comigo, se são essas mulheres, Mical, que você despreza, porque são mais simples, são mais humildes, porque não têm o mesmo entendimento que você, não tiveram a mesma família que você, não tiveram a mesma história que você, não tiveram o mesmo pai que você, se são essas mulheres que você acha que são inferiores, mas que estão junto comigo na celebração perante o Senhor, eu serei honrado por essas escravas. 2 Samuel, capítulo 6, verso 22. Eu vou me rebaixar ainda mais, eu vou me humilhar perante os meus olhos, mas serei honrado por essas escravas. Às vezes a gente escolhe o tipo de gente que tem que estar do nosso lado para viver o evangelho do Senhor. Então olha para o irmão que está do seu lado aí na igreja e o ame e diga: eu fui escolhido para estar do teu lado. Ah, pastor, mas eu queria um tipo de gente diferente da minha igreja. Eu queria gente que fosse mais rica. Eu queria que todos fossem flamenguistas. Eu queria gente diferente da minha igreja. Eu queria gente que tivesse, esse nível. Eu queria, sabe, meus irmãos, a gente precisa entender, isso aqui é a igreja do Senhor. Às vezes a gente se esquece que Deus, Ele nos pega de várias famílias, de vários lugares diferentes, de várias histórias diferentes, mas Ele não se importa muito com esses negócios que a gente se importa aqui do nosso tempo, do nosso mundo, da nossa vida. Deus se importa quem está no mesmo espírito honrando ao Senhor. Eu quero estar do lado de pessoas que honram ao Senhor. E se essas pessoas que honram ao Senhor não são as pessoas mais importantes dessa terra, é do lado delas que eu prefiro estar do que aqueles que estão vivendo as suas próprias vidas, estão conquistando os lugares mais importantes, estão alcançando um monte de vitórias a olhos desse mundo, mas não estão honrando o Senhor. Eu quero viver do lado daquelas pessoas mais simples, mais humildes. Se eu tiver que me rebaixar, eu me rebaixo. Se eu tiver que me humilhar, eu me humilho. Se são essas escravas que vão estar comigo, é com elas que eu serei honrado. Eu não quero estar do lado de gente que tem tudo, mas não tem o que eu tenho, que vive um mundo que não é o mundo que eu vivo, faz parte de uma realidade de valores que não é a parte de realidade de valores
que eu valorizo na minha vida. Eu sou do Senhor, eu vivo perante o Senhor. Eu escolhi ser um homem de Deus, eu escolhi ser uma mulher de Deus, eu escolhi viver diante do Senhor. Isso muda tudo. Eu quero trazer essa palavra para o teu coração, para que você não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ser quem Deus anseia que você seja. Deus manda esse recado ao teu coração para que você se posicione. Porque vai ter gente que vai te desprezar. Não se importe, Deus te escolheu. Vai ter gente que não vai querer andar contigo. Não se importe, vai ter outro tipo de gente que vai estar do teu lado. Pode não ser os mais tchan dessa terra, mas serão aqueles que Deus escolheu para estar do teu lado, nesse mundo, nessa terra, nesse lugar, nesse tempo, nessa vida. Não queira se enquadrar nesse espírito de Mical. A presença de Deus, ela faz diferença nas nossas vidas. Faz diferenças. A presença de Deus, celebrar a presença de Deus, nos faz viver de uma maneira totalmente diferente. Eu escolhi a presença de Deus. Eu escolhi celebrar diante do Senhor. Eu escolhi a vida com Deus. E a pergunta que Deus faz a você é essa: quem você escolheu ser nessa terra? Vamos nos colocar de pé.